Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez, um excelente dia. Que a bondade e a misericórdia do Senhor, continue aí nos abençoando, nos perseguindo a cada dia, em nome de Jesus, porque somos muito carentes, Muito grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele tem movido. Deus realmente tem sido muito bondoso para conosco, Quando nós olhamos as passagens bíblicas e que refletem sobre a bondade de Deus, nós paramos e pensamos que ela é real, porque nós temos desfrutado dela. O nosso texto de hoje é Salmos 88, e Salmos 88 fala da questão do princípio da oração, Traz algumas questões, do que o salmista está vivendo. Ele vai dizer, o versículo 3, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já à beira da morte. Olha o estado que o salmista está. No versículo 4 ele continua, sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados das tuas mãos. O salmista está vivendo uma situação muito complicada, muito difícil. Por qual motivo? O texto vai dizer que o próprio Deus, puseste-me nas mais profundas covas, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Então, o salmista estava vivendo uma questão, uma situação que muitas vezes nós vivemos, que nós passamos, às vezes por erro, por falha, ou às vezes quando vemos alguém sofrer, às vezes quando vemos alguém passar por necessidade, as aflições vêm. E nesses instantes, nessas questões, nesses momentos, acontece tanta coisa, passa tanta coisa no nosso pensamento, tanta coisa que nós começamos a pensar e refletir, que de repente ficamos em dúvidas, de repente ficamos nos questionando. Mas, irmãos, o que nós aprendemos com esses salmos é que as lutas virão, as dificuldades surgirão. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar lamentando. Por quê? Porque todos iremos passar por aflições. Todos iremos passar por dificuldade. E o nosso desejo é que Deus possa estar agindo. Mas como Deus vai agir? Como Deus vai mover? Será que Deus vai agir no fato de ficarmos reclamando? Será que Deus vai agir ao ponto de ficarmos lamentando, questionando? Não vai. Não adianta ficar olhando para o passado, era assim, era assado, era desse jeito. Não vai resolver. Às vezes, diante dos problemas, nós tomamos atitudes, às vezes diante do sofrimento, das tribulações, nós tomamos algumas atitudes que nós sabemos que não irá resolver. Diante do que nós lemos, o versículo 3, o salmista diz que ele estava farto de males, já não aguentava mais aquilo, ele se sentia à beira da morte, sabe aquela ideia que parece que qualquer momento vai cair. Ele já estava sentindo como as pessoas estavam enterrando, baixando, os que baixam a cova, então estão me enterrando, sou como um homem sem forças, já não tinha força. Estou sendo atirado entre os mortos, sou considerado entre os mortos. Então ele diz tudo isso. E o que ele faz diante de tudo isso? Ele fica reclamando, murmurando, lamentando? Não. Olha o que diz o versículo 1. O que dá o versículo 1? Está a oração do salmista. Porque tudo isso que ele está fazendo, ele não está reclamando com ninguém. Ele não está mencionando a ninguém. Mas ele está orando a Deus. O versículo 1 começa: ó Senhor, Deus da minha salvação. Dia e noite, o que ele faz? Clamo diante de ti. Não é só o fato de clamar a Deus. Ele não fala clamo a ti, ele fala clamo diante de ti. Essa expressão é muito interessante porque ela traz a visão para nós de que nós estamos clamando não somente a Deus, mas estamos clamando diante de Deus, estamos perto de Deus. Porque o fato não é só clamar a Deus, mas estarmos perto a Deus. Ele diz: chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Diante das situações que passamos, diante das questões que vivemos, o que precisamos é isso,
é clamarmos a Deus, buscarmos a Deus. Se é para reclamar, que reclamemos a Deus. Se é para murmurar, murmuremos diante de Deus, falando com Deus, apresentamos. Tanto que eu gosto de uma expressão que eu ouvi uma vez que diz assim, 1 minuto de oração tem muito mais efeito do que 1 hora de murmuração, 1 hora de reclamação. 1 minuto que eu paro ali para orar e para apresentar diante de Deus tem muito mais efeito, tem muito mais resultado do que 1 hora de reclamação, 1 hora de murmuração. Então que possamos pensar nisso, porque o nosso Deus está disposto a nos ouvir, pronto para nos ouvir a cada instante. Que Deus abençoe meus irmãos, um excelente dia em nome de Jesus.